Você recebeu um chamado divino para fazer obra missionária num país onde o inglês é necessário? Então não perca essa oportunidade. Meu amigo Teacher Paul lançou um curso de inglês para pastores e missionários. Se você comprar o curso aqui comigo, você vai receber um cupom onde você vai ganhar 15% de desconto. E olha só, o curso é dinâmico, ele também tem certificado, é fácil de entender e você tem 15 dias para acessar o produto. Se você não gostar, o teacher vai devolver o seu dinheiro. Não perca essa oportunidade, link na descrição. Seja muito bem-vindo ao Cinema e Fé Cristã, meu nome é Renato Leles e nós estamos fazendo o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. No vídeo anterior eu falei sobre o Espírito Santo, que quando ele desce sobre uma pessoa, ele revela o mesmo perfil ou as mesmas características do Criador. Ou seja, quem tem o Espírito Santo não fala coisas estranhas, não se comporta de forma estranha, enfim, se comporta como Jesus se comportava. Falei também sobre os benefícios de se receber o Espírito Santo. E por último, eu falei também sobre os sinais que vão acontecer antes do grande e glorioso dia do Senhor, que estão relacionados a guerras, aos sinais nos céus e etc. Então vamos continuar aqui com o nosso estudo. Então Pedro continuou o discurso dele. E o que ele disse? Que Jesus, o qual foi aprovado por Deus entre os próprios judeus, pelos milagres que fez, também foi entregue aos judeus por vontade divina. E ele foi preso, foi crucificado, foi morto por pessoas injustas. Porém, Deus o ressuscitou, porque era impossível que Jesus fosse retido pela morte. Então Pedro recita um salmo onde Davi fala sobre Jesus, e o salmo diz o seguinte, vou pôr aí na tela. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Olha só o que a gente pode aprender com esses versículos aqui, veja bem. Davi era um homem que tinha comunhão com Deus, por isso que ele não vivia abalado. Davi passou inúmeras situações difíceis. Ele cometeu um pecado, todo mundo sabe, inclusive está passando agora, a série Reis, agora digo assim, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E o momento que está se passando, a série, está falando sobre as consequências do pecado de Davi. Então, Davi, ele errou e ele sofreu as consequências, mas mesmo assim ele não desistiu da vida, ele não desistiu da fé, ele não abandonou a crença em Deus, enfim. Ele continuou perseverando. Então veja bem, Davi, ele era um homem que, apesar dessas lutas, dos momentos tristes que passou, mas no geral, ele era forte, ele era feliz, ele tinha segurança da salvação dele. Olha só que importante. E tudo isso está à disposição de todos aqueles que fizerem de Deus o primeiro de suas vidas. Então Pedro continuou seu discurso e ele falava sobre Davi. Então ele disse o seguinte, que o próprio Deus havia prometido que o Messias viria da descendência de Davi. E por isso o rei profetizou sobre a sua ressurreição, da qual todos ali eram testemunhas, ou seja, o povo ali de Jerusalém ficou sabendo da ressurreição de Jesus. E continuando aqui com o discurso de Pedro, ele estava falando que Jesus foi exaltado por Deus. E também Jesus recebeu a promessa do Espírito. Promessa essa que foi derramada sobre aquelas 120 pessoas que estavam ali. E aí Pedro recita mais um salmo de Davi. E o que acontece? Um arrependimento sincero nasceu nos corações de todos aqueles que estavam ouvindo ali a palavra. E aí o que eles fizeram? Perguntaram para Pedro o que eles deveriam fazer. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o início de uma vida cheia de paz, de alegria, de felicidade, enfim, da certeza da salvação, do fim do vazio, começa com arrependimento. O arrependimento acontece quando uma pessoa, ela reconhece primeiro que ela é uma pecadora, que ela precisa de Jesus, o Salvador. Ela reconhece a real situação dela, a real condição dela diante de Deus. Então, ela abandona o seu pecado, ela confessa, ela deixa de lado, ela muda de vida, ela é uma conversão, ela está indo para um lado e vai para o outro. E aí ela passa a ter um compromisso com Deus, ela assume o compromisso com Deus, que é através do batismo nas águas. Então, você percebe que há uma entrega aí, é isso que é arrependimento, mudança de comportamento. E se você atende esses requisitos, olha só, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Então o que acontece? Muitas pessoas estão frequentando suas igrejas há muitos anos. Porém, não passaram por esse processo. Ou seja, elas não se arrependeram. Conforme o tempo vai passando, elas vão se tornando pessoas religiosas. Porque elas não desenvolvem a fé, não têm compromisso com Deus, não meditam na palavra, enfim. Deus não revela a vontade dele para essas pessoas. Elas não sabem o que Deus quer delas, elas não sabem a visão de Deus, elas não conhecem a visão de Deus, enfim. Só que pelo fato dessas pessoas não terem se arrependido, elas se tornam hipócritas. Então o mau comportamento dessas pessoas faz com que outras pessoas fiquem vacinadas pelo reino de Deus. Ou seja, essas pessoas não vão frequentar a igreja por causa delas, por causa do mau testemunho dessas pessoas. Então nós temos que ficar bem atentos. Olha só a importância do arrependimento, da entrega. Muitas pessoas acabam perdendo tempo na igreja de bobeira. Olha só que interessante, veja como Deus te ama, como Ele pensou em você, mesmo antes de você existir. Olha só, o versículo diz o seguinte, que a promessa era para aquelas pessoas, para os filhos delas e para todos aqueles que Deus viesse a chamar. Então veja bem, você não está vendo esse vídeo à toa. Deus está te chamando. O que você precisa é fazer de Deus o primeiro da sua vida.
Você viu que o versículo fala também? Salvai-vos dessa geração perversa? Então, nós temos que abandonar todas as coisas desse mundo que nos afastam de Deus. E olha só, vamos pensar aqui comigo. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você não tem que se divertir, que você não vai, enfim, no cinema, não vai jogar bola. Eu não estou dizendo que você não pode fazer coisas divertidas, sabe? Coisas que vão fazer bem para você. Não. O que você vai fazer é, se você quer ter um compromisso com Deus, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer sua salvação, você vai ter que deixar todas aquelas coisas que fazem mal para você. É só você parar para pensar. O que faz mal para mim? O que faz mal para minha alma? Então você vai ter que deixar de ir em certos lugares, você vai ter que deixar certas amizades. Enfim, eu lembro que quando eu me entreguei, foi assim. Eu parei aos poucos, né? Eu fui parando até eu entender que eu precisava tomar uma decisão, então eu fui parando aos poucos. Mas teve um momento em que eu decidi, agora eu vou parar de frequentar esses lugares, parar de andar com essas pessoas. Enfim, eu me entreguei, houve uma entrega. Então, abrace essa oportunidade. Faça de Deus o primeiro da sua vida e busque ser cheio do Espírito Santo. Você não está vendo esse vídeo à toa. Então, depois da pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas foram batizadas nas águas. E o resultado foi esse aqui, E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então olha só, esses sinais e maravilhas que estavam acontecendo aqui se referem àqueles mesmos sinais ou aquelas bênçãos que estavam acontecendo na época de Jesus. Ou seja, as curas, as libertações e etc. E você percebe que essas maravilhas e esses sinais aconteceram, ou seja, esses milagres aconteceram porque a igreja estava perseverando. A igreja era generosa, era unida, enfim, a igreja vivia a fé. A igreja estava obedecendo. E olha só, muitas pessoas vão na igreja nos dias atuais e essas pessoas não fazem a mesma coisa que a igreja primitiva estava fazendo, ou seja, elas não perseveram. O diabo não quer que você vá para o céu, ele não quer que as pessoas vão para o céu. Então, ele provoca situações, né? Pode ser perseguições, enfim, problemas, enfim, o diabo vai se levantar para fazer com que as pessoas parem de seguir a palavra de Deus. Então, muitas pessoas, porque elas não têm isso dentro delas, elas não têm essa perseverança. Na verdade, elas não amam a Deus sobre todas as coisas. Então, por isso, quando vem o diabo, quando vem as perseguições, elas acabam abandonando a fé. Que esses primeiros cristãos, eles amavam a Deus sobre todas as coisas. Por isso que eles obedeciam a palavra e aí sim eles eram abençoados. Então, o que a gente aprende aqui? Que primeiro a gente obedece e depois Deus nos abençoa. Então nós temos que estar apegados a Deus, amá-lo em primeiro lugar. E aí sim, cedo ou tarde, ele vai nos abençoar. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. A gente já percebe aqui uma grande diferença entre a igreja primitiva e a igreja atual. Você percebe que eles não eram materialistas, ou seja, eles não eram apegados aos seus bens. Tanto é que eles vendiam e eles distribuíam entre eles mesmos conforme a necessidade de cada um. O mundo hoje ele é muito materialista e muitas pessoas que estão na igreja ainda são materialistas. E isso é um perigo. Nós não podemos ter nada no nosso coração. Nós não podemos ter nada. Quem tem que ser o primeiro nas nossas vidas ou no nosso coração é o Senhor, o Criador. E a gente viu como é que era o início da igreja, né? Havia perseverança, não havia maus testemunhos, havia amor, generosidade, não havia apego às coisas materiais. Olha só, Deus conduzia as pessoas para a igreja, aquelas pessoas que haviam de ser salvas. Então, olha só que interessante isso aqui. Deus, ele já sabia quem quer ser salvo. Então, mas vamos lá, prestar bem atenção aqui nesse versículo, tá? Deus, ele consegue olhar para o nosso coração e ver o nosso futuro. Porque no nosso coração estão as nossas intenções. Não é verdade? A gente vê coisas, a gente guarda na mente, e se a gente não tomar cuidado, isso entra no nosso coração, acaba virando uma intenção, uma crença, e acaba virando atitude. Então o que eu entendo aqui é que Deus olhava para o coração daquelas pessoas e já conseguia ver a intenção delas e o futuro delas. E olha só, isso é muito interessante, porque eu não estou falando aqui de predestinação, hein? Tira fora essa doutrina aí, esse entendimento. O que acontece é que, se você quer saber qual vai ser o seu futuro, é só você olhar para o seu coração, as intenções do seu coração. Se você percebe intenções ruins, negativas, então é certo que as chances são grandes de que você vai perder a sua salvação, que você vai para o inferno. Agora, se você tem intenções que se relacionam, estão relacionadas, estão condizendo com a palavra de Deus, então, sim, se você guardar isso dentro de você, você vai para o céu. Você está garantindo a sua salvação, mas você tem que guardar os pensamentos, né, as intenções divinas, dia após dia. Então, mesmo que as nossas igrejas não tenham essas qualidades que a igreja primitiva tinha, ainda assim, a gente pode pegar o livro de Atos dos Apóstolos e aprender com a igreja primitiva. E a gente pode guardar
essa questão da generosidade, do amor pelas almas, do desapego, sabe, da união, enfim, a gente pode pegar isso. Você pode ser um cristão que vive conforme diz a palavra aqui, conforme vivia a igreja primitiva. Claro, você vai fazer isso conforme a sua fé, conforme a sua disposição. Mas existem coisas aqui que são intrínsecas, né? Não vou falar essa palavra, é uma palavra difícil, que são necessárias para quem quer ser salvo, que diz respeito à santidade, enfim, é necessário que haja união, perseverança, oração, bons testemunhos, enfim. Terminamos aqui esse capítulo 2 do estudo de Atos e eu quero te convidar a estar comigo no próximo vídeo, porque eu vou continuar, aliás, né, o terceiro capítulo. Então eu quero pedir para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e, sabe aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com a palavra? Então, envie esse vídeo para elas. E então é o seguinte, nós temos que guardar o nosso temor, que é o respeito para com Deus e com as coisas dele. E aí, esse temor que vai fazer com que a gente guarde e conquiste dia após dia a nossa salvação. E aí, gostou do conteúdo? Então, se fez sentido para você, me ajuda. Curte, comenta, compartilha, ou então você pode colaborar com o Pix. A chave está na descrição. Assim você me ajuda a fazer bons filmes.